Muito obrigado você aí, amado irmão, que está acompanhando esse estudo bíblico aí. Não foi feito por mim, tá? Foi feito pela Universidade Senes, que é do grupo Focus, da Focus Concurso, da Universidade Focus, tá bom? É uma instituição a nível superior sem cunho religioso. Então, esse estudo que eu estou passando para vocês é a nível de pós-graduação, beleza? E o que eu faço na Senes? Eu faço teologia sistemática. Beleza? Então, algumas coisas a gente sabe, outras coisas a gente está aprofundando a nível de pós-graduação em teologia, correto? E no item 2 ele diz assim: amante da verdade. O que seria o amante da verdade? A verdade é a palavra de Deus divinamente inspirada. É tudo aquilo que está escrito na Bíblia, tá? E na hermenêutica eu estava estudando que existe uma teoria que é histórico-crítica. Cientistas teólogos põem à prova a escritura em confronto com a palavra de Deus. Eles pegam a Bíblia, examinam as escrituras e querem separar o que é a palavra de Deus da história. Eles fazem uma crítica história. Histórico-crítica. Beleza? Mas a Bíblia é divinamente inspirada e é uma revelação. Como que você vai separar o que é que Deus falou para a parte da história? Então, é a falha da metodologia histórico-crítica. Tentar fazer essa separação do que é uno. Eles tentam separar a história, as escrituras, da palavra de Deus. Só que Deus, quando inspirou a Bíblia através dos santos, dos homens, dos escritores, Deus inspirou com exemplos históricos aquilo que era a sua palavra. Ele fez um movimento na história através do verbo. É por isso que lá em Gênesis você começa, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, e toda aquela história de Gênesis e Apocalipse, tá bom? Então, a furada da teoria histórico-crítica é justamente tentar separar o que é escritura, o que é história, do que é a palavra de Deus, e eles tentam fazer uma crítica. Beleza? Item 2, vamos lá, 2 minutos aqui. Amante da verdade. O estudo da Escritura Sagrada também requer um coração ansioso pela verdade, pois somente aqueles que buscam sinceramente podem encontrá-la. Tenha-se que considerar que o homem, por natureza, não possui tal coração. Antes, pelo contrário, um coração que foge da verdade espiritual abraça com frequência o erro. É isso que eu estou falando da teoria histórico-crítica, tá bom? Abre aspas, reticências. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más de ser mal, tá bom? As suas obras eram ruins. Isso tá lá em João 3, de 19 a 20. Fecho aspas. É fundamental abandonar a maldade e desejar fervorosamente o alimento espiritual genuíno, como crianças recém-nascidas para crescer na salvação. Abre aspas, despojando-vos, portanto, de toda maldade. Reticências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Palavra do Senhor. Fecha aspas. Isto está em 1 Pedro 2, versículo 2. Aqueles que buscam com sinceridade encontrarão a verdade, pois o Pai da Glória concede sabedoria e revelação a aqueles que o temem e buscam sua intimidade. Reticências. Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele.
fecha aspas, palavras do Senhor em Efésios 1:17. Bom, irmãos, dito isso, dos amantes da verdade, a gente passa aqui para paciência no espírito. A paciência é fundamental no estudo das Escrituras, pois assim como o mineiro paciente busca diligentemente por tesouros na terra, é necessário preservar na busca pelo rico conteúdo e profundidade das Escrituras. Deliberadamente, tornou parte das Escrituras complexas, exigindo tempo e esforço para compreendê-las completamente. Por outro lado, o fruto da paciência traz recompensas deliciosas, como o prazer de encontrar um valioso tesouro. Para ilustrar, os autores mencionam alguns versículos do Salomão. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Isso está em Salmos 119, versículo 103. Admiráveis são os teus testemunhos, reticências. Salmos 119, 129, abre aspas. Alegro-me nas suas promessas, como quem acha grandes despojos. Isto está em Salmos 119, 162, abre aspas. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Isso está em Salmos 119, 127. Então, irmãos, nós temos que ser amantes da palavra e temos que ter paciência no estudo da Bíblia. E isso vem através do quê? Da prudência. A prudência é o nosso próximo item. Para estudar as Escrituras de forma proveitosa, é prudente começar pelas partes mais simples e progredir para as mais complexas. Por isso, nota-se que o Novo Testamento é mais simples que o Antigo. Os evangelhos são mais acessíveis que as cartas apostólicas. E, dentro dos evangelhos, os 3 primeiros são mais simples que o quarto. É importante não deixar de lado um livro por incompreensão, mas ter a prudência de passar gradativamente do simples para o mais difícil, para que se possa aproveitar plenamente o conteúdo. Esse princípio é exemplificado pela prática dos discípulos de Jesus, pois pediam explicação quando não entendiam suas palavras. Igualmente, é essencial orar e buscar a orientação do Mestre ao estudar as Escrituras, para que ele possibilite o entendimento, clareando sua palavra. Ilustra-se em Marcos 4,34, abre aspas, e, sem parábolas, não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Fecha aspas. E em Lucas 24, versículo 45, abre aspas, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Palavra do Senhor. Amém.